Meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma palavra de Deus impactante para a tua vida. Eu peço que você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. O apóstolo Paulo disse as seguintes palavras e nós iremos explicar o significado dessas palavras. Assim está escrito na palavra de Deus: não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto que as que não se veem são eternas. Essa palavra ela pode passar desapercebido aos olhos de quem não tem fé, aos olhos de quem não obedece a Deus, aos olhos daquela pessoa que vai para a igreja, mas está na masturbação, vai para a igreja, mas está no homossexualismo, na mentira, na inveja, no ódio, na ganância, na soberba, na arrogância. Não respeita pai, não respeita mãe. Primeiro mandamento do Senhor lá para que nós tenhamos uma promessa de receber longos dias nessa terra, qual foi mesmo? Honrarás teu pai e tua mãe. E tem muita gente que não honra pai, não honra mãe, não honra irmão, não honra filho e está querendo conhecer a Bíblia. Pessoas que não querem aprender a obedecer aquilo que Deus manda, mas sentem prazer, um prazer vazio de ler a Bíblia. Lê a Bíblia, mas não pratica. É a mesma coisa que você fazer uma faculdade de engenharia e dizer que você não sabe construir um prédio, que você fazer medicina e você não saber tratar de uma pessoa, que você ser advogado e não saber defender a causa de alguém. Que diferença faz, meu amigo? Preste atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque o que se vê é temporal e as coisas que não se veem são eternas. Meu amigo, eu quero dizer para você o seguinte: tudo que você enxerga com seus olhos é mentira. Você pode dizer para mim: meu irmão, como assim é mentira? Tudo que você enxerga com seus olhos é mentira. Se você ler a palavra de Deus, você vai ver que o meu justo não vive pelo que vê, mas pela fé. E eu quero te mostrar que os seus sentidos te enganam. Eu vou mostrar para você que o seu cérebro ele foi programado para te enganar. E a missão do servo de Deus é mostrar para você que você tem que viver pela fé e não pelo que você vê. Quem aqui já conhece algum simulador? Quem aqui já foi em parque de diversão? Quem aqui já jogou videogame? Quem aqui já teve contato com algum tipo de jogo 3D? Então, às vezes a pessoa está jogando o jogo, ela coloca um óculos especial e ela começa a perceber a realidade do jogo. Então, às vezes a pessoa está jogando videogame com óculos 3D e ela entra na realidade do quê? Não na realidade que ela vive, mas ela entra na realidade do videogame. Então, isso significa que o nosso cérebro ele não sabe discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Você consegue entender quão profunda é essa palavra, meu amigo? Você consegue entender o que o apóstolo Paulo disse? Quando Jesus disse lá no livro de Hebreus, capítulo 11, a palavra de Deus ensina que o meu justo, ele viverá pela fé. Contudo, se ele retroceder, a minha alma não terá prazer nele. Viver pela fé é você saber interpretar que o seu cérebro foi feito para te enganar. Quantos medos surgem dos seus pensamentos? Você observa uma situação, aí determinada situação te causa medo. Aquele medo não é real, mas dentro da sua mente, aquele medo construiu um padrão de pensamento que mostra para você que aquilo é real, mas não é real. Por que as pessoas têm síndrome do pânico? Por que as pessoas têm fobias, têm medos? Porque o padrão de pensamento que essa pessoa desenvolveu, ela é tão forte, mas tão forte, que tem uma repercussão fisiológica, ou seja, no corpo da pessoa. Isso significa que aquilo que a gente pensa é a verdade. Nós fazemos a nossa escolha. Nós temos que entender, meu amigo, aquilo que está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é fé? O que é fé, meu amigo? A fé é a plena convicção das coisas que não se veem
e a certeza daquilo que ainda não aconteceu. Essa é a definição de fé da Bíblia. Não é a definição de fé do dicionário português, não é a definição de fé do seu pastorzinho sem vergonha, não é a definição de fé do seu padre pilantra, é a definição de fé da boca do Altíssimo. A fé é você crer naquilo que você não vê e esperar com plena convicção aquilo que ainda não aconteceu. É o firme fundamento, é a certeza. Sabe o que é fundamento? Fundação é o alicerce de uma casa, é o alicerce de uma estrutura. Isso significa que a fé é a base de tudo. A base de tudo é você crer não no que você vê, mas você crê no nome de Jesus. E crer no nome de Jesus não é dizer glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor, varão, glória a Deus, aleluia. Isso é coisa de religioso sem vergonha, que tem uma mente corrompida, depravada e programada para o erro da morte. O diabo tem levado milhares e milhares de pessoas para o inferno todos os dias com esse papo de paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia, varão, como você está? Eu era de uma igreja, meu amigo, na verdade eu era de 3 igrejas. Já fui católico, já fui espírita, já fui evangélico. Uma baixaria. As pessoas programam a sua mente para que você se torne um alienado. Uma pessoa que não pensa. Uma vez uma professora minha de catequese chegou, olha só, eu quero que você... Meu amigo, não precisa acreditar em mim não, você que está me ouvindo. Faça a catequese e você vai ver o que eu estou falando. Eu fiz obrigado, porque meus pais me obrigaram. Mas eu fui expulso da catequese, porque eu não aceitei aquela desgraça. Falaram pra mim que eu estava endemoniado. Sabe por quê? Porque eu mostrei na palavra de Deus que aquilo que a professora estava me pedindo não ia de encontro às escrituras sagradas. Então veja como o homem verdadeiro de Deus, ele é doutrinado a vencer o engano. Ele não cai no engano. Não é aquela coisa de, eu tô sentindo que a minha igreja é ruim, mas eu tô indo lá. Não, meu amigo, homem de Deus, Deus tira da igreja, porque Deus sonda o coração e observa um desejo verdadeiro. Mas eu vou contar a história para vocês do que aconteceu. A professora chegou para mim e disse: meu filho, eu quero que você ore 50 Pai Nossos e 35 Ave Marias. Eu falei, nossa, 35 Ave Marias? 50 Pai Nossos? Tá bom, eu vou orar. Aí achei aquilo um saco. Peguei minha Bíblia, comecei a ler minha Bíblia. O Senhor me deu a palavra descrita no livro de Mateus, capítulo 6, onde a palavra de Deus ensina: quando fores orar, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, que pensam que por muito falarem, serão ouvidos por Deus. Mas tu, quando quiseres orar a Deus, fecha a porta do seu quarto, e o teu Pai, que te vê em silêncio, te recompensará. Meu amigo, eu vi essa passagem e na mesma hora eu pensei, peraí, mas eu não vou ficar aqui repetindo 35 Ave Marias, 50 Pai Nossos. Jesus está mandando aqui eu não ficar repetindo palavra, e eu estou aqui repetindo isso, já não sabia mais qual era que eu estava contando. Aí chegava na terceira, já achava que era a segunda, chegava na oitava, achava que era a sétima, e eu não sabia. Então eu lendo a palavra de Deus, eu cheguei para a professora e falei, professora, olha o que está escrito aqui no livro de Mateus, capítulo 6. Jesus mandou a gente não repetir as palavras de orações como a senhora mandou. O que eu faço? Não, você tem que refazer o que eu mandei. Eu falei, não, eu vou fazer o que Deus mandou. Ela, não, você tem que fazer o que eu mandei, porque eu sou sua professora. Eu falei, não, eu não vou fazer o que você está mandando. Eu não estou aqui por causa de você, eu estou aqui por causa de Deus. Hein? A professora chamou os meus pais e disse que eu estava com um demônio no corpo. Pronto. Então perceba que sempre que você começar a aprender a verdade, Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Demônios tentarão fazer com que você acredite que você está errado. Mas você precisa ter o quê? A plena convicção, o firme fundamento de que você tem que crer naquilo que você não vê. E eu creio que Deus está ao lado de quem crê nas Escrituras Sagradas. Eu não creio que Deus está ao lado de quem acredita em pastor. Eu não acredito que Deus está ao lado de quem confia em padres. Sabe por quê, meu amigo? No livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 5, está escrito: maldito é o homem que confia no homem e aparta de Deus o seu coração.
Então, quando você lê a palavra de Deus, não pense que tem algo errado com a palavra de Deus. Se você está lendo e não está acreditando na palavra de Deus, se o que você está lendo não está batendo com a sua vida, você não está entendendo, não está fazendo sentido, é porque os seus pecados impedem que você consiga entender os mistérios do Evangelho. Jeremias 33:3 ensina: clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. No livro de Tiago está escrito: está te faltando sabedoria? Alguém do meio de vós está com falta de sabedoria? Pois bem, ore a Deus que Ele concederá a sabedoria de graça. Meu amigo, se a palavra de Deus diz algo que você não compreende, o problema está em você e não na palavra de Deus. Esse mundo está completamente invertido. O que parece que é, não é. E o que parece que não é, é o que é. Então a palavra de Deus está dizendo para você: não preste atenção nas coisas que você vê, mas sim nas coisas que você não vê. Aí a pessoa ignorante, burra, ela pensa assim: mas como que eu vou prestar atenção no que eu não estou vendo? Se eu não estou vendo, não tem como prestar atenção. Não é isso que a pessoa está pensando? Tá cheio de ignorante aí pensando isso. Mas é verdade, como que eu vou prestar atenção se eu não estou vendo? Mas não é? Mas o engraçado, meu amigo, é que o ímpio não entende o Evangelho, porque a palavra de Deus ensina que o homem espiritual discerne todas as coisas, mas o homem carnal, ele não discerne nada. E eu sinto a presença de Deus 24 horas por dia, ao meu lado, de uma forma tão forte, de uma forma tão poderosa, que eu creio naquilo que eu não vejo. Eu tenho certeza de que tudo aquilo que eu peço ao Senhor, o Senhor vai me ouvir, porque a fé é você crer naquilo que você não vê. Como disse o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, não se atentes para as coisas que você vê. O que nós vemos? Dinheiro. O que nós vemos? Mulheres safadas se vestindo como prostitutas. O que nós vemos? Mulheres de perversidade sexual, homens safados, tarados. O que você vê? Gente fofoqueira, gente maltratando os outros, gente falando mal dos outros, gente roubando. O que você vê? Notícia ruim. Liga a televisão, tá lá, só desgraça. Então o apóstolo Paulo está dizendo para você não prestar atenção nas coisas que você vê. Aí a pessoa tá lá, liga a televisão, é o comercial do iPhone 7, o iPhone 8. 10 mil reais um celular. Aí a pessoa começa a alimentar a cobiça no coração. Então nós não podemos atentar para as coisas que nós vemos. Aí a pessoa sai na rua, vê o carro 0 km do vizinho. Opa, quero ter um carro desse. Em vez de atentar para as coisas que não se veem, está prestando atenção nas coisas que se veem. Inveja, soberba, arrogância. Aquele que se sente superior aos demais, ele também se sente superior, ele também se sente inferior. Aquele homem humilde de verdade, a pessoa que é humilde de verdade, não é aquele que se diz humilde. Eu sou humilde. Não é nada. O que tá cheio aí de vagabundo sem vergonha que não é humilde. O humilde de verdade é aquele que não acha ninguém superior a ele. Ele fala com todas as pessoas da mesma maneira. Ele chega pro chefão e fala: oi, tudo bem? Como é que você tá? Chega pra pessoa da limpeza: oi, tudo bem? Como é que você tá? Sabe por quê? Porque ele não faz acepção de pessoas. Porque ele conhece a estrutura do mundo e sabe que esse mundo é uma ilusão. Esse negócio de você ser doutor, de você ser, eu sou o advogado, eu sou o magistrado. Não, meu amigo, você não é nada. A palavra de Deus me ensina que você é apenas um homem criado do pó da terra e que para o pó retornarás. Tudo isso é ilusão. Algumas pessoas sabem lidar com sucesso. Deus me exaltou na minha vida particular, dando exemplo, mas a minha vida particular nunca subiu à minha cabeça. Nunca subiu à minha cabeça, por quê? Porque eu sei que basta uma doença, basta um acidente, basta uma bala perdida e pronto, já era. Tô morto, prestando contas para Deus. E tá cheio de gente soberba. Eu conheço gente que tem orgulho do sobrenome. Que o meu nome é Heinzfield. A pessoa é pobre, tá comendo o pão que o diabo amassou, tá passando fome, mas tá lá com orgulho do sobrenome. É aquele caso daquela família pobre que diz: porque eu tenho um tio que tem muito dinheiro.
Onde mora o seu tio? Ah, lá nos Cafundós do Brejo. Nunca viu o tio na vida. Só ouviu falar que o tio tinha dinheiro, mas usa isso como soberba, para tentar se sobressair. Então são pessoas de alma pequena. São pessoas que serão eternamente derrotadas. Pessoas que são vergonhas. São pessoas que não são nada. São lixos humanos. E todo lixo humano será cortado e lançado ao fogo. Algumas pessoas dizem, como você chama as pessoas de lixo? Meu amigo, não sou eu que digo. Se você ler o livro de Jeremias, o livro de Isaías, você vai ver que Deus queimará essas pessoas como saco de lixo. No livro de Ezequiel, Malaquias ensina que Deus vai jogar fezes na cara das pessoas. Apocalipse ensina que Deus vai pisar o lagar do furor da ira de Deus. Deus vai esmagar as pessoas, Deus vai pisar até o sangue das pessoas explodirem e sujar a altura da cintura, que é assim que está escrito na palavra de Deus. Então as pessoas estão achando que Deus é amor. Meu amigo, Deus nunca foi amor. A base do trono de Deus sempre foi justiça e retidão. É bom que você pare de prestar atenção nas coisas que você vê. Comece a prestar atenção naquilo que você não vê. Comece a ler a Bíblia. Comece a desenvolver a semente da fé no teu coração. Comece a abandonar a cobiça. Comece a abandonar o pecado. Comece a abandonar o ódio. Comece abandonando a ganância. Comece abandonando a inveja. Comece abandonando a soberba, a masturbação, o homossexualismo, a sem-vergonhice, a pornografia, meu amigo. Isso vai te destruir, vai te lançar ao inferno. Você não passa de uma pessoa sem alma. Você está caminhando para o fundo do inferno. Olha a tua vida. Deus está mostrando para você, por meio dessa palavra, o que você deve fazer, caso você queira ser salvo. Olha, a sua vida está uma vergonha. A tua vida está edificada sobre o pecado. A tua vida está edificada sobre a destruição. A tua vida não está edificada sobre a rocha firme. A tua vida não está edificada sobre a fé cristã. A tua fé não está edificada sobre o conhecimento bíblico. A tua fé não está edificada na santidade. A tua fé vai desmoronar. Porque você está alicerçando a sua fé sobre o homem, sobre a religião, sobre a mentira, sobre o pecado. E você vai arder no inferno caso você não se arrependa dos seus pecados. Essa palavra vem do alto. Essa palavra que está sendo pregada, ela vem do Espírito Santo. Deus está mostrando muita coisa que você está fazendo. Você não tem compromisso com a vida. Você não trabalha, você não estuda. Você não faz nada da vida. Você não lê a Bíblia, não ajuda o pobre necessitado. Esses dias eu tinha um dinheiro na mão aqui. Tudo que eu tinha para passar a semana, Deus tocou meu coração e disse, dê tudo para ele. Eu fui lá e dei tudo para o mendigo. E aí você me pergunta, mas você ficou sem dinheiro? Não, arrumei depois com alguém. Peguei com a minha esposa emprestado. Mas o que me interessa é que o mendigo, ele comeu. O que me interessa é que a minha ação ecoou na eternidade. Tem muita gente presa ao passado. Tem muita gente presa ao futuro. E acaba não vivendo o presente. O presente da pessoa é ela deitada na cama, estirada, vendo filme. Uma pessoa vagabunda. Uma pessoa que não tem perspectiva de vida. Uma pessoa que não tem passado, ela olha para trás e diz, nossa, não fiz nada. O que a minha vida é? Nada. O que eu construí na minha vida? Nada. Ela olha para o passado e vê um passado vazio. Aí no futuro ela pensa que a coisa vai melhorar. Não, no futuro vai dar certo. Eu vou conhecer alguém que vai me arrumar um emprego e vai dar tudo certo na minha vida. Eu vou fazer amizade com um político. Aí ela vai alimentando essa ilusão. E o diabo, ele é assim. Ele vai te dando ilusões e a pessoa vai se alimentando da ilusão. Aí a vida da pessoa não muda. O presente da pessoa, sofrimento. Ela tá à toa o dia inteiro vendo vídeo no WhatsApp, brincando. Tá na igreja, mas tá o dia inteiro brincando. Diz que tem fé em Deus, mas não lê a Bíblia. Não procura emprego, não procura trabalho, não procura mudar. Não procura aquilo que está em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai a vossa mente continuamente, para que possais compreender qual é a boa e perfeita vontade do Cristo Jesus. Não transforma a mente, não renova a mente. Sabe o que significa isso? É sempre a mesma pessoa. É uma pessoa imatura. Tem a cabeça de, desde quando tinha 6 anos, tem a mesma mentalidade. Quantas pessoas você conhece com 50 anos, 40 anos, que está fazendo as mesmas piadas há mais de 30 anos? Por quê? Porque não amadurece, não transforma a mente. É uma pessoa que não sabe dar seriedade à vida. Eu acordo todos os dias. A minha esposa às vezes fica assustada comigo. Ela fala, você leva a vida muito a sério. Eu falei para ela, é porque você não tem consciência do chamado que eu tenho com Deus. É porque você não tem consciência de quantas pessoas que hoje você vê está indo para o inferno. Você olha a vida como
Deus falou, não olhe aquilo que se vê. Você tem que olhar a vida com olhos espirituais. E eu vejo cada pessoa que passa pela minha vida indo para o fundo do inferno. Eu não consigo conversar com ninguém, meu amigo. É só pornografia, safadeza, masturbação. É só desgraça. As pessoas só sabem reclamar da vida, mas todas estão presas na mediocridade. São pessoas que reclamam da vida, mas estão vivendo na vontade do diabo, praticando o pecado, praticando a mentira. Não está buscando conhecimento, não está buscando sabedoria. Esses dias eu vi uma palavra, eu assisti uma aula no YouTube de um homem que ensina a aula do Excel, e ele disse o seguinte, ele fez uma planilha de gastos, mas ele foi cortando os gastos, mas quando chegou no curso, ele falou assim, olha, nós podemos cortar os nossos gastos, mas o meu curso, que eu pago por mês, isso não é gasto, isso é um investimento. Porque o conhecimento, ele nos faz chegar aonde nós queremos chegar. E nós temos que investir em estudo. Nós temos que investir em trabalho, nós temos que investir em ler a Bíblia, em praticar o Evangelho, em pregar o Evangelho, em ajudar o pobre e o necessitado. Quando você vê um mendigo na rua, você tem que investir no seu mendigo. Porque ele é um instrumento de Deus que Deus pôs na tua frente para que você glorifique o nome de Deus, puxando do teu bolso e alimentando aquela alma que ninguém sequer olha para a cara dela. Mateus 25 ensina que Deus separará os bodes das ovelhas e dirá, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, tive frio e não me deste de vestir, estive preso e não fostes me visitar, estava no hospital e não cuidastes de mim. E aqueles que forem para o inferno dirão, Senhor, quando foi que tu teve sede e eu não te dei de beber? Quando foi que você teve fome e eu não te dei de comer? E Jesus vai dizer, todas as vezes que não fizestes a um desses pequeninos, não fizestes a mim. Por isso apartai-vos de mim, ou seja, separem-se de mim, saiam daqui, vocês malditos que viveram no pecado. Então olha como a palavra de Deus ela é poderosa. Olha como Deus está condenando as suas ações. Não sou eu, não estou nem aí se você vai ajudar o mendigo ou não. Por mim, se você quiser ajudar, ajuda. Se você não quiser, que você vá para o inferno em nome de Jesus. Eu não estou nem aí com você. Eu não tenho nenhum compromisso com o ser humano. A minha missão é pregar o Evangelho de Cristo, chamando você a prestar atenção nas coisas que você não vê. Comece a despertar a tua fé. Comece a alimentar a tua fé, comece a ajoelhar no seu quarto, tendo a plena convicção de que Jesus está diante de você. Ah, mas eu não estou vendo. Mas você tem que crer que Ele está ali. Você tem que edificar a sua vida e transformar o seu modo de viver. Vou dar um exemplo. Você está namorando uma pessoa, aí aparece uma oportunidade que o diabo oferece para você de você cometer o adultério. Aí você vai lá e comete. Você está na mão do diabo. Agora você está namorando uma pessoa. Aparece uma oportunidade de você cometer o adultério, mas você diz para a pessoa assim, não, eu não vou trair, porque Deus está me vendo. Sabe o que é isso? Você está se atentando para as coisas que você não está vendo. Você está prestando atenção nas coisas que você não está vendo. Porque você está com fé. Você está crendo que Deus está ali te olhando. E sabe onde isso está escrito? Hebreus capítulo 12, versículo 1. Há uma grande nuvem de testemunhas observando as suas ações. Não pense você que você não está sendo observado. Não pense você, mulherzinha, que quando seu marido sai você fica de safadeza na internet o dia inteiro com outros homens, que Deus não está te vendo. Você é uma sem vergonha. Tu é uma safada. E pior que não gosta de ouvir. A pessoa não gosta de ouvir. A pessoa está lá o dia inteiro falando de sexo, falando de safadeza, mas na hora que você chama ela de safada, ela... Não fala que eu sou safada, não. Isso é falta de respeito. Não, falta de respeito? Você é uma vagabunda. Você é uma pilantra. Você é uma safada. Teu marido sai e você fica de safadeza na internet com homem que você nem conhece. Você quer que eu te chame de quê, mulher? Você é uma pilantra. Você tem que se conscientizar do que você é. Você é uma vadia. Você precisa entender. Ah, mas eu não sou vadia. Claro que é. Se você fosse uma mulher decente, o seu marido saía para trabalhar e você ia fazer o quê? Estudar, trabalhar, cuidar da tua casa. Você ia procurar a forma de ajudar o teu marido. Mesma coisa é o marido. A esposa sai para trabalhar. Muitas vezes o marido está desempregado e fica o dia inteiro no celular falando com outras mulheres. Quem você acha que você é? Você não passa de um vagabundo, um vadio. Porque a tua mulher sai para trabalhar e você, em vez de cuidar da tua casa, você fica aí de safadeza na internet. Você é um vadio, cara. E hoje em dia as pessoas acham legal ser chamado de vagabundo. Ah, porque eu sou vagabundo. Eu sou vagabundo. Sou pegador. Não, meu amigo. O diabo diz que você é pegador. Mas você é um fracassado. Nada deu certo na tua vida.
Você é uma pessoa infeliz, não tem inteligência, não tem sabedoria, não tem capacidade de arrumar emprego, você é uma pessoa fracassada. Essas suas atitudes de ser viciado em sexo, em pornografia, safadeza, brincadeira com amiguinho, isso vai levar você, sabe pra onde? Pro buraco. Eu tô falando isso porque eu amo você. Eu tô mostrando pra você uma coisa que você não tá conseguindo enxergar. Eu tô mostrando pra você que esse tipo de atitude que todo mundo aplaude, os que aplaudem são os demônios. Porque eles sabem que se você continuar vivendo dessa forma, você não vai conseguir conquistar os sonhos que Deus colocou no seu coração. Seja você homem, seja você mulher. O diabo, ele aplaude o erro. Mas quando você toma uma atitude, as coisas começam a ficar difíceis. Mas nós temos que abrir os nossos olhos. Não podemos ficar vivendo nesse sono espiritual. Não podemos continuar vivendo que conseguiríamos coisas diferentes fazendo as mesmas coisas. Se você quer resultados diferentes, você tem que agir diferente. Você não pode querer um resultado diferente se você todos os dias faz a mesma coisa. Ah, eu quero um emprego, ok. Acorde mais cedo, procure emprego, faça contatos, converse com as pessoas, trabalhe, estude, faça cursos. Abandone a internet. E quando você começar a abandonar a internet, abandonar os amiguinhos que não te levam a lugar algum, sabe o que vai acontecer? Vão ligar pra você e dizer: poxa, você sumiu, hein? Tá sumido, hein? Foi o que aconteceu comigo quando eu botei na minha cabeça que eu ia fazer uma faculdade. E quero lembrar você que faculdade, isso não confere nada a ninguém. Você pode conseguir conquistar o seu sonho abrindo uma loja, vendendo salgadinho. Eu conheço gente que vendeu salgadinho e ficou rico. Conheço gente que vendeu brigadeiro e foi rico. Ficou rico. Silvio Santos era camelô. Tem várias histórias aí que, se você for ver, são histórias de superação, de pessoas que acreditaram. Mas você não, você fica aí se alimentando de desculpa. Você não pode ser esse fracassado, meu amigo. O diabo quer que você consiga uma desculpa. Ah, não, eu não consigo isso porque eu não tive oportunidade. Ah, não, eu não consigo isso. Meu amigo, meta a mão. Meta a mão. Comece a fazer. Comece a querer. E eu falo isso pro seu bem. Não adianta você não ter um compromisso com Deus. Não adianta você continuar vivendo dessa forma. Nós temos que ter a plena convicção de que nós fomos feitos para glorificar o nome de Deus. Nós não fomos feitos para entrar em falcatrua. Nós não fomos feitos para cometer injustiça. Não fomos feitos para falar mal do próximo. Quanta gente aqui está me ouvindo que está falando mal de todo mundo todos os dias? Você já leu o livro de Tiago, falando que a língua é um instrumento incendiado pelo inferno? Pare de falar mal das pessoas. No começo da minha fé cristã, eu venci o pecado, eu estava me libertando, mas eu ficava falando mal dos outros. E Deus me incomodou. Graças a Deus aprendi a calar minha boca. Às vezes a gente acha que a gente está fazendo um comentário que não tem nenhum problema, mas tem problema sim. Porque a palavra de Deus no livro de Tiago ensina que perfeito é aquele que controla a sua língua. Nós temos que buscar ser perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, como está em Mateus 5. Ser um homem de Deus não é ir para a igreja, dizer amém, glória a Deus, aleluia. Ser um homem de Deus não é ir para a igreja. Ser um homem de Deus não é dizer amém, glória a Deus, aleluia. Ser um homem de Deus não é ter uma religião. Ser um homem de Deus não é dizer eu creio em Deus. Ser um homem de Deus é você ter consciência de que você deve crer nas coisas que você não vê. Você tem que crer no nome de Jesus. E sua vida deve ser moldada conforme a sua crença. Porque eu não pratico o pecado, porque eu sei que Jesus está me vendo, eu sei que está do meu lado. Eu sei que Cristo está ao meu lado, eu sei que os anjos de Deus estão ao meu lado. E eu sei também que o diabo está ao meu derredor, bramando como um leão, procurando a quem tragar. 1 Pedro capítulo 5, a partir do versículo 6. Na hora que eu pecar, o diabo vem e me ceifa. Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. É claro que nós erramos, mas temos que buscar a perfeição. Temos que orar todos os dias, como ensina Marcos capítulo 1, versículo 15. Pedindo perdão pelos nossos pecados, nos arrependendo, quebrando o nosso coração diante de Deus, para que nós venhamos a nos atentar pelas coisas que não vemos, tomando consciência dos nossos erros, tomando consciência de que estamos vivendo uma vida errada, estamos vivendo uma vida que chama-se cristianismo,
mas na verdade é uma vida que vai conduzir você ao inferno. Jesus disse em Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, mas estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que encontram. O Mestre, Cristo, disse que poucos encontram a vida eterna. E se você fizer uma enquete perguntando, você acha que você vai para o céu? Todo mundo vai dizer, sim, claro, Deus me ama, Deus é amor. Mas Jesus disse que são poucos os que encontram o caminho da vida eterna. Meu amigo, se você não obedecer o que Deus manda, se você não abandonar o pecado, se você não praticar aquilo que está escrito em 1 Pedro capítulo 1, a partir do versículo 16, sejam santos como santo é aquele que vos chamou. Nós temos que ser santos, irrepreensíveis, viver o Evangelho, orar pela graça de Deus. Senhor, me perdoa pelos meus erros. As pessoas não querem reconhecer os seus pecados. Elas não querem tomar consciência da sua ignorância. Quando você tenta despertar as pessoas, elas não aceitam. Não, quem esse homem pensa que ele é para estar me julgando? Elas não sabem usar as palavras. Elas não entendem o significado das palavras. Julgar para elas é mostrar o pecado. Meu amigo, isso está escrito em Efésios capítulo 5, versículo 11. Não sejais coparticipantes das obras infrutíferas das trevas, mas antes condenai-a abertamente. Temos que condenar as obras das trevas. Se tem alguém vivendo no pecado, meu amigo, pregue o Evangelho para essa pessoa. Chame essa pessoa ao arrependimento. Não vai acontecer nada com você. O diabo não tem poder para nada. Quem foi que disse para você que o diabo tem poder? Quem foi que disse para você que temos que respeitar o diabo? Você tem que temer a Deus. Você tem que temer a Deus. Mas esse você não teme. Sabe por quê? Porque o diabo criou uma imagem de Deus que é um Deus permissivo, um Deus amoroso, um Deus que vai perdoar tudo. É um Deus que te ama como você é. Esse não é o meu Deus. Esse não é o Santo de Israel. Esse não é o Pai de Jesus Cristo. Esse Deus é um Deus vagabundo, mentiroso, inventado pelo diabo. Se Deus fosse amor, eu servia a Satanás. Se Deus fosse amor, eu era devoto de Exu Caveira. Porque a graça é você ser justo, é você ser reto, é você ser íntegro, é você praticar aquilo que Deus manda. E o que Deus manda é o que? É o que é certo. Masturbação? Não. Homossexualismo? Não. A Bíblia manda você praticar aquilo que é certo. A Bíblia diz que Deus criou o homem e a mulher. A Bíblia não criou o homossexual. A Bíblia criou a justiça. A Bíblia não criou a injustiça. A Bíblia criou a conduta reta. O trono de Deus é justiça e retidão. Deus não criou gente que desvia dinheiro, gente que vende o caráter, gente que rouba as coisas, pega a coisa e não devolve. Gente que é soberba, pensa que é melhor que os outros. Tem coisa pior do que isso, meu amigo? Então, essas coisas, quem criou foi o demônio. O demônio, ele não cria nada. Ele apenas inverte aquilo que Deus criou. Para que você viva uma vida cada vez mais distante daquilo que o Criador deixou para você seguir. Então é essa palavra que eu tinha para você. Pare de prestar atenção no celular novo. Pare de prestar atenção nas coisas materiais, carro, casa, dinheiro, emprego. Meu amigo, comece a prestar atenção nas coisas que não se veem. O exemplo disso é o vento. Você não enxerga o vento, mas ele está ali. Você está sentindo o vento. O vento bate em você, você sente, opa, alguma coisa encostou em mim aqui. O que foi isso? Foi o vento. Ué, mas cadê o vento? Você viu? Não. Mas você sentiu o vento? Senti. Assim é aquele que crê em Deus. Ele não vê, mas ele sente. E sente não uma rajada de vento, sente um tornado. Uma chama que cresce no nosso coração. Uma fé, um poder, uma honra, uma glória, um desejo de fazer aquilo que é certo, um desejo de ser um instrumento nas mãos do Senhor. Quando essa chama crescer no seu coração, a chama da obediência, a chama do temor, a chama da fé, então, meu amigo, eu vou poder dizer para você o seguinte: as portas do inferno nunca vão prevalecer contra você e contra a tua família. Ok? Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu peço que Deus abençoe a você. Eu peço que Deus te abençoe em nome de Jesus e que toda palavra invertida na sua mente seja desfeita. Tudo começa na mente.
A tua mente é o principal lugar que você tem que travar suas batalhas. O diabo vai colocar desejos na sua mente, e você tem que saber dizer não. E você tem que saber praticar aquilo que Deus manda. E isso só vem pela fé, por meio da oração. Não tem como você fazer isso. Você tem que orar pedindo força. Deus, me ajude, me dê forças. Você tem que lutar, você tem que brigar, você tem que mostrar para Deus que você quer. E quando Deus vê que você quer, então Ele estende as suas poderosas mãos e te auxilia. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Quero repetir a vocês o seguinte. Antigamente a gente enviava mensagens pelo WhatsApp. Eu não mando mais mensagem no WhatsApp. Não vale a pena. Infelizmente, as pessoas não querem saber de Deus, não querem ler a palavra de Deus, elas ouvem a pregação, mas não estão dispostas a mudar. Então, para não ficar numa enganação, a gente colocou todos os vídeos aqui no YouTube. Então eu convido você a acessar aqui o nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita, o verdadeiro Evangelho, que nos chama ao arrependimento dos pecados, o verdadeiro Evangelho que nos chama para entrar pela porta estreita para que encontremos os caminhos da salvação, os caminhos da santidade, os caminhos que nos levam a Cristo. Amém? Então é isso. Peço que você divulgue o nosso canal, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. Dê um joinha aqui. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. Nossa rádio com uma programação 24 horas por dia para abençoar a sua vida. Compartilhe nossos links. Divulgue os nossos links no seu Facebook, no seu Instagram, seja onde for. Meu amigo, mude essa forma de viver. Deus está te dando uma oportunidade. Lembre-se, o salário do pecado é a morte. Se você continuar pecando, a desgraça vai cair sobre a sua vida. Eu estou profetizando isso sobre você. Fique na paz enquanto você pode, porque em breve, talvez, você já esteja no mundo dos mortos.